Um clipe no YouTube mostrou o reencontro emocionante do leão com os homens que o criaram. Christian cresceu em Londres, nos agitados anos 60, mas logo ficou grande demais para o local onde vivia e planos foram feitos para levá-lo para a África. As negociações para levar Christian ao Quênia levariam meses, mas o leão estava grande demais para a vida na cidade. Os atores e conservacionistas Virginia McKenna e Bill Travers ofereceram uma solução temporária. A casa de campo deles, a 50 quilômetros de Londres. Foi maravilhoso quando chegamos lá. Ele pulou do carro e não saiu correndo. Somente andou sem o ajudarmos e nem tentarmos controlá-lo. Ficou com medo do espantalho no jardim e novamente ele não saiu correndo. Só foi em frente, investigou e voltou para nós para sentir confiança. Virginia e Bill construíram um grande cercado para Christian. Foi o mais próximo que ele já tinha chegado da natureza. Christian ficou maravilhado quando se mudou para o interior. Era um ambiente diferente e ele adorou o espaço lá. Ace e John deixaram seus empregos e se mudaram para um trailer ao lado do cercado. Eles sabiam que eram as últimas semanas que teriam com Christian e queriam aproveitar ao máximo cada segundo. Achavam maneiras de chamar a atenção dele, de estimulá-lo, para ele não ficar entediado. Um dia o levamos bem cedo para a praia em West Wittering para correr com balões. Ele molhou a placa na água e odiou. Ah, não gostei disso. Ele saiu correndo. E lembro do meu marido correndo atrás dele, balançando um balão. Mas Christian não queria aquilo. Ele só queria correr e correr pela praia. Ficamos atrás dele, ofegantes, e depois caímos na areia. Quatro semanas após Christian ter se mudado para o interior, ainda não tinham resposta do governo queniano. E a demora fez com que Christian, com 9 meses, ficasse grande demais para o cercado. Ele tentava escalar a cerca e nós fizemos uma proteção mais alta para evitar que ele saísse. A situação só ia piorar com Christian crescendo mais. Ace e John estavam preocupados, pois o Quênia podia recusar a entrada de Christian no país. Ficamos com medo de que tudo desse errado. Ficamos muito preocupados. A vida no zoológico que Ace e John queriam evitar estava se tornando a única opção para Christian. Mas após 3 meses de negociações, eles tiveram boas notícias. O governo queniano aprovou o transporte do leão Christian de Londres para a África. O lendário conservacionista da vida selvagem, George Adamson, ofereceu uma vaga para Christian em sua reserva no Quênia. O jovem leão estava a caminho da África. Nós o levamos para o aeroporto e demos um sedativo leve que foi recomendado por vários veterinários de um zoológico de Londres. Lembro que ficamos lá vendo Christian. Colocaram algo na frente dele e ele não podia mais nos ver. Ele foi erguido até o compartimento de carga. E aquilo deu medo, na verdade. Foi assustador vê-lo sendo levado para o compartimento de carga do aeroporto. Não sabíamos se ele ia sobreviver à viagem. A viagem até Nairobi foi imensa para um jovem leão que nunca tinha saído de Londres. Após 15 horas, Bill Travers, Ace e John chegaram à África e reencontraram Christian. Foi um grande alívio vê-lo do outro lado. Christian havia chegado à África.
Mas agora teria que encarar uma jornada mais difícil. Achar seu lugar entre leões selvagens perigosos. Em 1960, O reencontro emocionante entre John Randall, Ace Burke e o leão deles foi postado na internet e visto por milhões de pessoas. O leão de Londres chegou em segurança em solo africano. A sobrevivência de Christian na natureza estava agora nas mãos de um homem, George Adamson. George era menor do que imaginávamos e estava usando um tipo de roupa de safari. Esse senhor simples era uma figura reverenciada e controversa no Quênia, onde sua prática de treinar leões domesticados para devolvê-los à natureza era vista por alguns como arriscada para as pessoas. George ia levar Christian para a reserva natural de Cora, em uma parte deserta do país. Lá, ele esperava formar um novo bando de leões com Christian em seu núcleo. E estávamos no carro, Christian estava atrás. E percebi que ele queria ir ao banheiro. E eu falei, olha, Sr. Adamson, por favor, temos que parar. E George disse, estamos no meio do nada. Se ele sair correndo, nunca iremos pegá-lo. E de um modo muito confiante nós dissemos, não, ele não vai correr. Christian saiu, fez as necessidades e eu disse, muito bem, pode voltar. E ele pulou de volta para o carro. E George ficou muito impressionado. George disse, ora, isso é incrível. Acho que ele ficará bem e vocês podem me chamar de George. Você ficará bem. Após viajar mais de 320 quilômetros, Ace, John e Christian chegam à reserva natural de Cora, o novo lar de Christian na natureza. Deve ter sido extraordinário para o Christian, de repente, se ver num ambiente totalmente diferente para ele. Ele podia estar em um novo continente, mas Christian ainda queria os confortos de casa. A primeira noite na África foi um tanto vergonhosa. Ace tinha uma cama aqui e outra ali, e Christian ficou por lá. É claro que ele dormiu em uma das camas com um travesseiro. Com camas, travesseiros e o fotógrafo Derek Catani lá para registrar esse novo capítulo de sua vida, Christian deve ter achado a África seu lar longe de casa. Ver a reação de Christian aos crocodilos e hipopótamos pondo a cabeça para fora da água. Ele não foi agressivo com eles, só achou que faziam parte da paisagem. O comportamento relaxado de Ace, John e Christian mascaravam a realidade. Christian era um leão de Londres, na África, e sua criação o colocava em risco. O plano de George Adamson era criar um bando com Christian e mais 2 leões. Catânia, uma leoa filhote órfã, e Boy, um macho adulto, nascido e domesticado na África. Os 3 seriam soltos na natureza juntos. Mas primeiro teriam que se unir, o que era uma experiência nova para Christian. Ele achava que era o único leão do mundo. E foi um choque conhecer outro 3 vezes maior que ele. A primeira vez que ele viu o Boy, imagine, ele nunca tinha visto um leão adulto desde seu pai. E lá estava aquele leão enorme e muito rabugento. Para Boy, Christian era uma ameaça. Nos bandos, leões mais jovens costumam tentar tomar a posição dos leões mais velhos. A primeira reação dele ao ver Christian foi bastante agressiva e assustadora. Ele atacava pela grade para, sabe, assustar o Christian. E ele ficou assustado. Nós também ficamos assustados. Christian ficou atrás de nós e começou a rosnar de um jeito triste. Christian não podia se esconder atrás de John e Ace para sempre. Para o bando de George dar certo, Christian e Boy teriam que se encontrar fora do cercado para estabelecer a hierarquia do bando. Um dia, George disse que tínhamos que tentar, tínhamos que fazer. E George, Ace, John e Christian foram até uma rocha onde Boy estava deitado. Boy se levantou e parecia ter o dobro do tamanho. A juba estava imensa. Ele parecia assustador.
momento de vida ou morte. Foi apavorante ver aquele leão adulto descer e simplesmente acabar com o Christian. O dócil leão de Londres teve que lutar pela própria vida. Em 1966, um documentário mudou a maneira como vemos os animais selvagens. Christian se tornou uma sensação da internet e sua história atraiu milhões de acessos. Agora, o leão de Londres está no Quênia, prestes a ficar frente a frente com Boy, um leão adulto de 180 quilos. É um teste crucial para Christian e sua primeira chance de ser aceito em um bando africano. Pela rapidez dos movimentos, achamos que ele seria morto. Mas, surpreendentemente, os instintos felinos de Christian entraram em ação. Christian rosnou, mas continuou de costas, em completa submissão a um leão adulto. Christian ficou parado, ele não fugiu. E ele obviamente sabia que isso fazia parte do que era ser um leão. A batalha por posições em um bando é um comportamento felino normal. Christian não se feriu com o ataque de Boy, mas se colocou em seu lugar. Boy mostrou que ele era o chefe, que ele era o pai do bando, por assim dizer. E Christian aprendeu seu lugar e os dois se tornaram muito amigos, muito próximos. George Adamson ficou feliz por estar formando seu primeiro bando em Cora. Mas agora não havia mais espaço para Ace e John. Vimos que estava dando certo e tínhamos que recuar, e a relação que tínhamos com Christian tivemos que passar para George. Foi triste deixá-lo, mas houve um momento de reflexão, sabe? Aí está você, no lugar certo, com o homem certo, e terá uma chance. O fato de termos levado Christian até lá e que ele teria um futuro lá tornou nossas emoções mais relevantes, mas tivemos uma sensação boa. A vida de Ace e John girou em torno de Christian por mais de um ano. Agora, após 4 semanas vivendo no Quênia, era hora de deixar Christian com sua nova família, seu bando de leões. Ele seguiu pela estrada quando fomos embora. E aquilo foi triste. Voltar para Londres sem Christian foi difícil para John e Ace. Mas George Adamson mandava notícias regularmente sobre o progresso do leão. Eram sempre notícias boas de como ele e Boy estavam se dando bem. George nos mantinha informados sobre o que estava acontecendo. As notícias de Cora, nos 2 meses após eles terem partido, eram de que Boy e Christian tinham se tornado inseparáveis. Eles ficavam longe da área protegida por George durante dias. Um leão africano ensinando ao jovem europeu como viver na natureza. Cora não abrigava apenas Boy e Christian, mas também leões selvagens rivais. E isso tornava a vida cheia de perigo. Boy e Christian, sendo machos, sempre teriam problemas com leões selvagens. Eles nunca os deixariam estabelecer um território onde pudessem viver. 8 meses após John e Ace irem embora, Boy se aproximou do acampamento onde George e sua equipe, incluindo o assistente Stanley, viviam. Stanley saiu do acampamento e foi atacado por Boy. A primeira coisa que ouviram foi um grito. George pegou sua arma e viu Stanley na boca do Boy. E não teve alternativa senão atirar no leão. Stanley também morreu devido aos ferimentos. Ele não se recuperou. Foi uma dupla tragédia.
A morte trágica de Stanley marcou uma mudança dolorosa em Cora. George tinha perdido um assistente leal e amigo. Christian perdeu Boy, o líder de seu bando, e ficava ao lado da cova de Boy durante horas. Agora, como o único macho do bando, Christian estava sozinho. George Adamson conseguiu um novo assistente, Tony Fitzjohn, um homem de 25 anos apaixonado pela natureza. Tony era novo em Cora e não conhecia Christian há muito tempo, mas notou a melancolia do leão. Ele sentia falta do Boy. E isso aumentou seus temores. Boy não estava mais lá. Como ele agiria? O que iria fazer? Por que ele tinha sumido? Para onde ele foi? E sempre é um período de preocupação e incertezas de não entender por que alguém desapareceu de repente. Mas eles se agrupam rapidamente, se adaptam e criam suas próprias vidas. A morte de Boy e a solidão de Christian foram notícias devastadoras para John e Ace. Fazia um ano que estavam longe de Christian e decidiram que era a hora de voltar. Não sabíamos como seríamos recebidos. Achamos que aconteceria qualquer coisa. Era muito perigoso. Era a África selvagem. Após um dia de preocupação no alojamento, Ace e John foram ao território de Christian. George poderia ser bem-vindo ali, mas Ace e John eram quase estranhos. Eles não viam Christian há um ano. Se Christian os visse como hóspedes indesejados, poderia haver problemas. George apareceu no topo da montanha, acho que a uns 100 metros de nós, com Christian. Christian desceu devagar uns 10 ou 15 metros e deu uma bela olhada em nós. Dava para ver Christian avaliando o que estava acontecendo. Ele continuou descendo bem devagar em nossa direção. E eu acho que chegou um momento em que não podíamos esperar mais e o chamamos pelo nome. E naquele instante ele andou mais rápido. E ele ficou muito alegre. E é claro que nós também. Imagine o quanto ficamos felizes. Foi um reencontro incrível e o fato de sermos humanos ou de Christian ser um animal foi irrelevante. O fato de Christian aceitar John e Ace foi seguido pelas leoas. Elas haviam chegado em Cora 3 meses antes para aumentar o bando e também saudaram os recém-chegados. De repente, percebemos que as 2 leoas também estavam conosco e elas nos cumprimentaram, vieram e encostaram em nós. E as 2 leoas que não conhecíamos encostaram em nós. Christian pulou em nós. George ficou feliz. Foi algo eufórico. É difícil achar palavras para descrever. Todos ali, leões, humanos, todos sentíamos que compartilhávamos algo muito especial. Então foi muito emocionante para todos e sabíamos que éramos parte ou testemunhávamos algo extraordinário. A família londrina de Christian relaxou com sua família africana, as leoas e um filhote órfão. Ace e John tiveram certeza que Christian tinha achado seu lar na África.
deixá-lo pela segunda vez foi mais fácil de verdade, porque sabíamos que ele tinha sido bem sucedido. Tinha uma boa relação com o George e, obviamente, tinha uma relação forte com as leoas, e ele estava enorme. Ace e John voltaram para Londres tranquilizados sobre o futuro de Christian. Mas um leão que se aproxima da maturidade pode ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor. George nos disse que a adolescência era o período mais perigoso para os leões, é quando se deve ter mais cuidado com eles. Na verdade, nessa época, Christian havia derrubado Tony no chão. Ele me derrubou. Colocou minha cabeça na boca, deitou de costas e começou a me chutar com as patas traseiras. Ele deve ter achado graça naquilo e me chacoalhou um pouco e me soltou. E eu fiquei com medo. Era um animal enorme brincando comigo como se eu fosse um boneco. Ele veio direto para mim e eu dei um soco no focinho dele e funcionou. Ele se afastou, deve ter sido como um tapinha. Ele era muito forte. Ace e John queriam que Christian crescesse na África para achar seu lugar na natureza. Mas conforme ele crescia e ficava mais agressivo, será que o contato com eles se tornaria arriscado demais? O ordinário reencontro de Ace e John com o leão Christian em 1971 se tornou um fenômeno no YouTube. Mas um ano após as famosas imagens, os dois amigos voltaram ao Quênia com a esperança de ver Christian novamente. George nos mantinha informados sobre o que acontecia e dizia que ele desaparecia por meses e que estava procurando estabelecer seu próprio território longe de Cora. George nos alertou que ele poderia não voltar ao acampamento. Finalmente chegou ao acampamento e essas imagens pouco divulgadas mostram o leão adulto que ele se tornou. Dessa vez, ele estava bem diferente do ano anterior. Ele tinha amadurecido bastante, estava bem maior. Ele estava bem mais, sabe, sou adulto agora. Ele estava muito bonito, estava muito amável. Todos os leões gostavam dele, assim como todos os humanos. Estava extraordinário, não tinha perdido o carisma. Ele estava conosco e de repente se levantava e ia para outro lugar. Sem dúvida, não importávamos mais para a vida dele. Foi como agora tenho coisas de leão para fazer. Christian podia ser um leão de 230 quilos, mas não tinha perdido totalmente o jeito brincalhão de Londres. A última noite que passamos com Christian foi muito divertida. Todos estavam relaxados, rindo e, sabe, felizes de estar perto dele. Na época nós fumávamos e bebíamos, e é claro que passamos a noite acordados, rindo, brincando, e Christian fazendo tolices. Sentava em cima de nós, da mesa, nos interrompia sempre. E no dia seguinte ele voltou para as leoas. Após passar a noite acordado, Christian, obviamente, tinha saído com os amigos. Ele se afastou, deitou e pegou no sono. John e Ace não sabiam, mas aquela seria a última vez que veriam seu leão adorado. Fomos vê-lo na outra noite e ele tinha sumido. Você acha que ele vai voltar? Que vai ter notícias dele? Que a história vai continuar? E na verdade, aquela foi a última vez. Ele tinha partido e não ia mais voltar. John e Ace nunca mais viram Christian. Ele não dependia mais de nenhum de nós. E esse foi o maior sucesso de todos. Ele tinha conseguido. Nós torcemos para ele ter achado seu próprio território, ter tido seus filhotes, seu próprio bando e uma vida maravilhosa e normal na natureza. Christian, o leão nascido em Londres, teve a oportunidade extraordinária de viver na África selvagem. John e Ace
Estão convencidos de terem feito a coisa certa, dando liberdade ao leão. Mas foi a primeira postagem do clipe do reencontro, sem música nem legendas, por uma estudante da Califórnia em 2006, que transformou a história deles num fenômeno mundial. Olá. Oi. Oi. Olá, como vai? Eu sou o John. Eu achava que aquilo deveria ser visto. Eu fiquei surpresa por não achá-lo no YouTube nem em outro lugar na internet. Eu não achei nada. Por que acha que se tornou tão popular no YouTube? Bom, eu acho que atinge as pessoas como uma grande demonstração de amor. Eu fico feliz pela internet existir e fazer as sim. pessoas conhecerem. Eu sou muito grata por participar disso. É como um presente para o mundo, é assim que vemos. Um abraço especial. Obrigado. Desde a postagem de Lisa, dezenas de versões foram feitas com músicas e legendas. É espantoso que 50 milhões de pessoas viram o vídeo do reencontro e pensamos em como aproveitar essa incrível boa vontade e interesse. Pessoas foram tocadas por isso. As pessoas viram o vídeo e foram afetadas por ele. É uma história linda. Eu fiquei muito surpreso. É emocionante. A história de Christian explodiu e inspirou o lançamento de um livro atualizado sobre sua vida. Eu acho que isso deveria acontecer. Acho que pode ser um apelo para a África do Christian de 40 anos atrás. Se puder criar interesse pela preservação, a necessidade de proteger espécies ameaçadas, que legado fantástico ele deixou.